mas não estamos totalmente alheios ao que acontece a esse mundo. E qual o objetivo da encarnação? Levar o espírito à perfeição. Então não basta a gente encarnar para que a gente vai virar perfeito. Não é isso. O objetivo da encarnação é dar chance para que nós, espíritos, consigamos alcançar a nossa perfeição. A perfeição que é possível um espírito alcançar. A perfeição absoluta do espírito nunca será igual à perfeição de Deus. Deus é a inteligência suprema. Deus é a perfeição absoluta. Nós nunca chegaremos a ser iguais a Deus. Mas se a encarnação é estar dentro, estar dentro de um corpo para poder viver nesse mundo, a reencarnação nada mais é do que encarnar de novo. É o retorno de um espírito que estava no plano espiritual ou na erraticidade, como está escrito aqui, que retorna à carne, que volta a uma vida. Mas se eu estou voltando a uma vida, significa que eu já tive outra vida atrás? 1, 2, 3 e 4. Significa que eu já passei pelo mundo em outro corpo? Já. E quantas vezes foram? Não sabemos. Quantas vidas nós tivemos para trás, nós não temos ideia. Como a gente vai ver aqui também, não sabemos quantas vidas nós teremos para frente. Aí depende de nós. Para trás, a gente não tem ideia quando que nós fomos criados. Mas a gente sabe, é muito tempo que a gente está na luta. É muito tempo que a gente já está no caminho aprendendo. Mas quando nós entramos dentro do reino dos homens, né, ou seja, quando nós começamos a encarnar como os espíritos humanos, mesmo assim, é muito tempo que a gente está na lida, é muito tempo que a gente está aqui aprendendo. E o objetivo não pode ser outro, senão nos dar a oportunidade de aprender as lições que a gente precisa aprender na vida. E o que é aprender? É aprender tanto a desenvolver a nossa inteligência, como aprender como é viver e conviver com os outros. É por isso que nós estamos aqui. Nós temos que adquirir conhecimento. Enquanto nós estamos adquirindo conhecimento, nós temos que encontrar a bondade. Saber o que é bondade e começar a praticar a bondade. E além de aprender, a gente vem testar as nossas conquistas. Não, eu já sou muito bom, sou uma pessoa extremamente caridosa. Mas beleza, então você vai vir no mundo para demonstrar que você realmente é caridoso. Você pede para, não, eu quero demonstrar, eu já estou tinindo, já posso fazer a prova que eu vou passar com louvor. E você vem e passa pelo experimento, né? Passa por uma vida em que você deve ser caridoso com os outros. Se você realmente foi, maravilha, você passou na prova. Se você não foi, você vai voltar para aprender a ser caridoso e depois, lá na frente, você vai ter uma outra oportunidade de fazer a segunda época, fazer uma segunda prova. E assim com tudo aquilo que a gente tem. Tem uma historinha que fala que tinha um homem que ele, né, que achavam que ele era perfeito. Né? As virtudes estavam lá falando, né, nossa, mas ele é perfeito. Aí falando, vamos testar se ele realmente é perfeito. Aí veio a riqueza. A riqueza falou, não, ele não vai suportar a riqueza. Ele vai se perder com a riqueza. E ele, muito rico, e ele usava a riqueza de maneira sábia e conseguia ajudar muitas pessoas e conseguiu não só crescer com aquela riqueza, né? Ou seja, aproveitar a riqueza para crescer, como ajudar as pessoas a crescerem também. Aí a riqueza falou, ele está pronto, ele já sabe o que é a prova da riqueza. Aí veio a pobreza falou, não, espera um pouquinho, deixa eu experimentar. E ela veio e ele perdeu toda a riqueza que ele tinha. Ficou pobre. Mesmo assim, ele continuou firme, continuou correto, continuou agindo de maneira correta, sem se revoltar. E assim foi indo, uma atrás da outra, e ele ia vencendo. Até que uma pequenininha, uma virtude bem pequenininha lá, falou, posso tentar? Né? Pode ir lá, pode tentar. E era exatamente a paciência. Não é? E foi para ele, né? E ele estava lá, ele tinha recuperado a fortuna dele, ele estava bem, vivendo bem, se desenvolvendo, ajudando todo mundo. Um servo dele, né, um empregado dele, quebrou uma peça que para ele era muito importante. E naquele momento ele perdeu totalmente a estribeira. Ofendeu, quase bateu, né? Ou seja, ele ficou extremamente furioso, né? E terrível o estado que ele ficou. Aí falaram, realmente ele ainda não é perfeito, ainda tem uma coisinha para ele aprender.
Então, nós voltamos e voltamos aqui no corpo de carne exatamente para aprender, para ir testando isso que a gente acha que aprendeu. Muitas vezes a gente fala, não, mas 5, 6, 7. eu já tenho minha virtude, já tenho as minhas virtudes e acho que sou o supra-sumo. Porém, nós sempre temos alguma coisa para aprender. Quando a gente fala de virtude, né, na aula que a gente dá aqui de virtude, eu sempre lembro o seguinte: Pedro apóstolo, Jesus chegou para ele e falou, né, antes que o galo cante, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E ele falou, de jeito nenhum, eu jamais negaria ao mestre, jamais eu faria isso, eu tenho coragem, eu sou forte. E o que aconteceu? Na hora que prenderam Jesus, e chegavam e falavam, mas você não é seguidor? Não sou eu. E 3 vezes ele negou antes do galo cantar. Então isso significa o quê? Pedro achava que era dono da virtude, já tinha adquirido a virtude da coragem. Mas quando chegou no momento de colocá-la em prova, ele viu que não tinha. Isso não fez Pedro menor de jeito nenhum. O que aconteceu com ele foi que, a partir do momento que ele entendeu que ele também tem os seus limites, ele começou a superar os seus limites. E aí ele enfrentou todas as dificuldades que eles tinham que enfrentar naquela época e se tornou o apóstolo que ele se tornou. Então ele conseguiu superar a dificuldade. E além de aprender, além de testar as nossas conquistas, nós aproveitamos nesse meio caminho para reparar os erros que nós fomos comentando. 9, 10, 12. A gente aproveita para ir reparando os erros que nós cometemos ao longo do caminho. Erros que normalmente a gente comete por desconhecimento. Esse é o mais comum que tem. Por não saber, a gente comete o erro. Mas a partir do momento que nós temos a consciência, temos o conhecimento de como é o jeito certo de agir, qualquer erro que tem, ele é agravado pelo nosso conhecimento. Ou seja, nós somos mais responsáveis por sabermos que aquilo não poderia ser feito. Quando nós falamos em reencarnação, reencarnação não é um tema novo, né? Não é um conceito que apareceu junto com o Espiritismo. Ele já existe desde muito tempo, muito tempo. Uma coisa que está gravada, que se sabe que já falavam a respeito, é com Pitágoras. Quem lembra de Pitágoras, quem estudou na coisa, quem estudou no ginásio, né? A soma o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Esse é o mesmo Pitágoras, é o mesmo cara, né? Então, mais ou menos 500 anos antes de Cristo, ele já tinha essa ideia a respeito da reencarnação. Porém, ele acreditava na transição do espírito entre o mundo animal e o mundo hominal, o mundo dos homens. Os hindus, algumas partes do hinduísmo acreditam nisso ainda. Se você for uma pessoa boa, você pode reencarnar no corpo de um animal bom. Então você vai ser um cavalo, vai ser um cachorro, vai ser um boi, que são coisas boas. Se você for uma pessoa ruim, você vai encarnar como cobra, né? Alguma coisa feroz, alguma coisa. Essa é uma ideia que esse tipo de crença tem o nome de metempsicose. É um nome difícil até de falar, metempsicose. Que acha que o espírito, né, transita. Ora está encarnando como homem, ora como animal. Isso não existe. Não é? A partir do momento que nós entramos no mundo dos homens, nós não retornamos para trás. Né? Seremos sempre homens dali para frente. E quando eu falo homens, são homens e mulheres. Né? Homem como espécie, não homem como gênero. E aí, quantas vezes nós ainda reencarnaremos para frente? Não se tem ideia. Não sabemos. Como nós temos que alcançar a máxima perfeição que nos é possível, nós vamos encarnar enquanto tivermos coisas para aprender. A partir do momento que nós aprendemos tudo que tem para aprender, nós não reencarnamos mais. Não precisamos reencarnar mais. Agora, quantas encarnações vão ser? Vai depender única e exclusivamente da gente. Se nós nos esforçarmos para aprender o quanto antes, quando o número de encarnações será menor. Se nós, deixa para depois, na próxima eu aprendo, o número de encarnações será maior.
A gente sempre fala a respeito de escola, a gente sempre dá um exemplo, por exemplo, de escola. Se você está no primeiro ano, você tem que, para você sair pelo menos do ciclo básico, você tem que estudar 9 anos consecutivos. Se você estudar certinho, são 9 anos que você tem que estar na escola, não tem como pular. São raríssimos os casos que pulam qualquer uma dessas séries, qualquer um desses anos da escola. Ficha azul, 17, 18, 19 e 20. No entanto, se você não estuda direito e faz o primeiro ano 2 vezes, o terceiro ano 3 vezes, a quinta série você faz mais umas 6 vezes, você vai demorar muito mais tempo para encerrar. Então aquele que você poderia fazer em 9 anos, você pode levar 10, 12, 15, 20. Algumas pessoas até desistem no meio do caminho, mas aqui não tem como desistir. Uma hora a gente acaba encerrando o nosso estudo. E aqui nós vemos esse desenho aqui, ele representa aquilo que os hindus acreditam como a Sansara. A Sansara, ou Sansara, é a roda das reencarnações. Então ela fala que a gente inicia em um determinado momento, a gente nasce, a gente vai vivendo, vai reencarnando e vai aprendendo, e chega um momento que a gente volta no mesmo ponto, para começar a reencarnar de novo, aprender tudo que tem para aprender, e experimenta e volta no mesmo ponto. Então isso chama Sansara ou Sansara. A única questão, quando nós aprendemos tudo que tem para aprender, quando a gente tira de nós todo o desejo, todo aquele ímpeto de querer as coisas, é aí que nós conseguimos sair dessa roda da vida e vamos para outros pontos. Nós temos uma ideia um pouco diferente. Também reencarnamos até aprender, não é? Só que ao invés de ser uma roda fechada, essa roda da vida deles, se você olhar de lado, ela não é redonda, ela não é plana, ela é uma espiral. Então toda vez que você volta no mesmo ponto, você está um pouco acima do que estava antes. Você está um pouco à frente do ponto que você estava. É que nem essa espiral que tem no caderno, não é? Se você marcar uma linha certinha, assim, de cima a cima, em todas as espiras, e olhar, parece que está no mesmo lugar. Mas quando você repara na espira que você está um pouquinho a coisa à frente. E é isso que acontece conosco. Nós reencarnamos e evoluímos, o mínimo que seja, mas a gente sempre cresce alguma coisa, a gente sempre evolui alguma coisa. E a gente reencarna sempre no mesmo mundo, a gente reencarna sempre na Terra, a gente reencarna... 21, 22, 23 e 24. Não necessariamente a gente reencarna sempre no mesmo mundo. A gente nasce sempre no mundo adequado ao nosso estágio de desenvolvimento. No estágio que nós estamos, a Terra é adequada para nós. Espírito mais elevado do que nós, que estão em um progresso maior do que nós, eles reencarnam em mundos também mais evoluídos do que nós. Mundos onde espíritos mais evoluídos estão também. E aqueles que são menos evoluídos que nós, habitam mundos menos evoluídos do que o nosso. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai pulando de um mundo para o mundo, até a gente encontrar o mundo de felicidade, o mundo divino, que é o mundo de maior categoria que a gente conhece. Quando o mundo não pode mais nos dar qualquer tipo de ensinamento, nós vamos para outro que tem essa capacidade. É sempre aquela analogia com uma escola. Se uma escola ela só tem até a 5ª série e você precisa da 6ª série, não é essa escola que vai te ajudar. Você vai precisar ir para uma outra escola, uma que esteja adequada para você poder aprender. Deixa azul, 25, 26, 27 e 28. E aí tem uma outra pergunta do Livro dos Espíritos. A gente está reencarnando muitas vezes nesse mundo aqui. A gente pode depois reencarnar em outro? Ou o espírito que reencarnou muitas vezes em um mundo diferente da Terra, ele pode vir a encarnar na Terra? Sim. É mais ou menos o que aconteceu conosco. Boa parte da população do mundo não é originário desse planeta. A gente veio de disco voador? Não. Os espíritos eles são transmigrados dos mundos onde eles habitam para outros mundos, para que possam vir habitar ali. Então, nós já com certeza já estivemos em outro mundo, em estágios muito anteriores ao que nós estamos hoje. E estamos aprendendo aqui na Terra. Só que nós não temos a recordação disso, por isso que nós achamos que só vivemos aqui dentro.
E isso ocorre porque os mundos são solidários. Aquele mundo que é mais adequado para eu aprender, tem as lições que eu preciso, ele me recebe e eu vou viver naquele mundo. Vou aprender tudo o que ele tem para me ensinar. E quando ele já não puder mais me ensinar, eu vou para um mundo ainda superior a ele, e assim a gente vai progredindo. Então, aí que existem as transmigrações. A Terra, ela está acostumada a receber espíritos de mundos inferiores, que chegam ao estágio de poder aprender o que a gente tem aqui na Terra para poder ensinar, então eles vêm para cá. E muitos espíritos estão deixando a Terra para ir para mundos melhores, quando eles já chegam na parte que a Terra já não pode ensinar. Então essa transição acontece com uma certa frequência, né? É comum isso, espíritos estarem chegando, outros indo embora, como acontece em uma escola qualquer. Existem alunos que estão entrando, tem alunos que já estão saindo. Tem aluno que não tem jeito e é expulso da escola? Tem. Acontece com o espírito no mundo? Acontece. Chega um momento que o espírito ele não se adapta, ele não consegue aproveitar o que tem. Ele vai para mundos de acordo com aquilo que ele precisa aprender, mas as condições desse mundo são um pouco mais severas para poder tocar as fibras desse espírito. Tocar, né, no íntimo dele e fazê-lo se movimentar para poder se modificar. Castigo? Não. Sintonia vibracional. Só isso. A mente dele só aprende daquele jeito. Não tem outro jeito. Então ele é levado para esse mundo e lá ele passa a aprender. Por provas mais difíceis? Sim. Mas é a situação mais difícil do que realmente uma prova mais difícil. Então ele vai aprender de uma maneira um pouco mais dura o que é o amor, o que é o respeito, o que é você ter consideração pelos outros. Então é assim que os mundos se ajudam uns aos outros. Então isso aqui é a apresentação que a gente tem a respeito de encarnação e reencarnação. Na próxima aula a gente vai falar a respeito da desencarnação, vulgarmente conhecida como morte. Tá bom? Então semana que vem a gente volta a tocar no assunto. Obrigado, gente. Uma boa semana para todos. Fechou. A Lília tirou foto, não sei onde foi que ela tirou essa foto.